instante. Desculpe aí quem vai assistir o vídeo e já perdeu só uma revisão da aula anterior. Não perdeu nada, assim, da aula de hoje. Nós estamos no momento ainda de revisão. Então, a partir desse momento, está gravando. Obrigado, Samuel. Desculpe aí, pessoal. Então, voltando aqui à revisão, isso já foi visto semana passada. Em cada estaca dessa, pode-se construir, pode-se definir um grade, o grade vertical. Então, vamos supor que na estaca 0 eu tenho um aterro, uma altura de aterro, e em cada estaca eu tenho alturas que sejam de corte ou de aterro. Então, na estaca 1 eu tenho um aterro, outro aterro. Essa alturinha aqui diz respeito, pessoal, que dessa estaca do terreno natural até esse ponto é uma altura de aterro, determinada lá pelo nosso grade que nós já vimos lá, acho no TP6, se não me engano. Na estaca 3, por acaso, é um corte, outro corte, outro corte. Em cada estaca dessa, então, com base no grade, né, que eu já disse, foi feito, então, as nossas seções transversais. Veja que eu tenho duas seções aqui em aterro, duas seções mistas e duas seções em corte. Essa seção transversal, ela é um desenho simplificado, não é tão complexo igual o desenho que vocês entregaram no TP7. Que no TP7 eu tenho informações de sarjeta, inclinação do talude, banqueta, espessuras do pavimento. Aqui no caso, imagine que isso aqui eu só tenho a minha plataforma, né? Sem abalamento, e uma inclinação que eu considerei aqui desse talude. Então, um desenho bem mais simplificado, só para a gente poder calcular o volume. Incluir esses elementos nessa seção não vai trazer tanta diferença no cálculo de volume. A não ser que, aí eu comecei explicando a aula de hoje, o uso do Civil 3D, que é um outro software mais avançado. Para que eu calcule, por exemplo, o volume de asfalto, de saber o quê? De um traçado, eu teria que ter desenhado uma seção transversal da espessura desses pavimentos, dessas camadas do pavimento. Senão o software não vai entender que eu quero o volume de uma certa camada. Nesse caso nosso aqui, é uma camada inteira, vamos dizer, de todo o material envolvido. Imagine que eu queira calcular, então, o sólido compreendido entre a estaca 2 e 3. Um exemplo. Esse sólido é um sólido irregular. Não é tão bonitinho igual aquela figura que eu mostrei agora há pouco. Então, aqui é um sólido de corte, um sólido de aterro. Conforme nós vimos agora há pouco, esse sólido aqui, se eu calcular essa área, aqui, se eu calcular essa outra área aqui em cima, então eu tenho a área da estaca 2, a área de corte da estaca 3. E calcular aqui uma área média, quer dizer, só somar as duas, dividir por 2, eu vou cair na fórmula que nós apresentamos agora há pouco, que é a soma das duas áreas, vezes, no caso, 20 sobre 2, vezes 10, que é a semidistância. Com isso aqui, a gente vai ter uma estimativa do volume de corte compreendido entre duas estacas. O mesmo raciocínio pode ser feito com o aterro, calculando essa área, somando com essa, multiplicando pela semidistância. Essa técnica é uma técnica ainda utilizada na prática, vem sendo menos utilizada justamente com a entrada de softwares mais potentes. Mas ainda é muito utilizada, principalmente em obras de construção de um pátio, ou de uma edificação predial mesmo, de um prédio, onde eu tenho uma área menor e pequenos movimentos de terra. Então, ainda é utilizado essa técnica, e aí, no caso, utiliza-se do AutoCAD para calcular essas áreas, de um Excel. Então, ele, vamos dizer, já é uma técnica semi-automática. Não é automático, mas se usam ferramentas aí para tal. Foi isso que nós vimos semana passada. Com isso, foi possível o quê? Fazer o nosso item 1, o item 1 do TP8.
Então, o item 1 do TP8, o que buscou? Eu tenho esses desenhos, só para relembrar, eu tenho uma caderneta, e essa caderneta diz respeito a essa seção. Isso está bem explicado no vídeo da semana passada, quem veio. Ou quem não veio, viu. Quem participou, até então, eu perguntei se tinha dúvida, seguiu o barco. Então, esses desenhos aqui podem ser construídos no AutoCAD. Nós estamos em momento de revisão ainda, tá, pessoal? Então, esses desenhos aqui foram feitos no CAD, calculado a área, e essa área foi anotada numa caderneta de cubação. Então, a área da seção 0 foi 9,90, a área da seção 0 de aterro foi 17,85. Foi nesse ponto que nós encerramos o último encontro. Gastei aqui um pouco mais do tempo de vocês, mas essa foi uma revisão rápida para quem estava na semana de... nem sei como é que chama o nome. Semana de estudos automáticos, sei lá, como é que chama. Do que aconteceu, resumidamente, foi isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? No question? Isso tudo está explicado nas transparências dessa unidade, tá? Bem, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos resolver hoje o item 2 e vamos comentar o item 3, quer dizer, vamos fazer o item 3 e tem uma teoria para fazer o item 3, que é a teoria que está na página 41. Então vamos nessa, já o assunto de hoje mesmo. Bem, o segundo item está... só voltando mais um pouquinho. Então eu pedi para quem, no último encontro, né, que vocês calculassem as áreas de todas as seções. Para quem calculou, e não precisasse entregar. Para quem calculou essa área e está anotada aí no canto do caderno, beleza. Para quem não calculou, eu vou usar as minhas aqui que eu fiz. Só não vale copiar das minhas. Depois vocês fazem, tá? Então eu já fiz meu dever de casa e vou apresentar para vocês aqui as áreas calculadas de todas as seções, tá? Então tá assim, com base na caderneta já preenchida, e vou mostrar a caderneta para vocês. Essa caderneta aqui, então, ela foi toda preenchida, conforme eu já expliquei semana passada. Assim, aqui eu vou apagar para fazer de novo. Então, o que tem que preencher? As áreas de corte e aterro de algumas seções. Observem os senhores que tem seções que tem apenas corte, tem seções que tem apenas aterro. É justamente, por exemplo, essa seção aqui, ela só tem corte. Essa seção aqui, ela só tem aterro. Então, depende, tem seção que é mista. Então, o exemplo aí, ele varre as três possibilidades. Então, essas áreas, vocês estão vendo aí, né? Depois você pode ver o vídeo e conferir com o que vocês acharem. Essas são as que eu achei. Como faz para calcular o volume agora? Justamente o item 2 do TP diz assim, estime, através da planilha de cubação, os volumes parciais e totais. É isso que vai estar sendo feito agora. Primeiro conceito, o que é um volume parcial? O parcial, o próprio nome já diz, é de partes. Eu quero o volume da seção 3, desculpa, da estaca 3 até a estaca 4. Então, é o volume parcial. E o volume total? É ir somando esses vários volumes. Tanto o parcial como o total têm utilidades. Vamos supor que eu queira fazer o pagamento para quem está fazendo a obra de terraplanagem de um determinado traçado, determinado trecho. Da estaca 3 até a estaca 5 está sendo feita a obra de terraplanagem. Eu preciso pagar. Então, eu tenho que ter o volume parcial entre essas duas seções, entre essas duas seções consideradas. E o total seria realmente para você saber qual vai ser a movimentação total de material. Bem, vamos aqui então, volume parcial de corte a aterro. Como é que faz isso? A pergunta aqui é a seguinte, qual que é o volume parcial da estaca 0 até a própria estaca 0?
No caso, zero, não existe. Então, da 0 até a 0, 0. Não tem nada ainda. Então, aqui 0, 0. E por total também 0 e 0. Então, nós começamos aqui preenchendo que não existem, até a seção da estaca 0, não existe volume nenhum movimentado. Tá? Agora, vamos começar aqui, da 0 para 1. Qual que é o volume da parcial da 0 até 1? Conforme nós vimos agora há pouco, aqui, a fórmula que nós vamos usar é justamente essa daqui, é onde é o volume de uma seção mais o volume de outra seção, dividido pela semidistância, que eu já revisei agora há pouco. Então, vamos nessa, no nosso Excel aqui. O corte vai ser igual a essa área, mais a área da seção 1, isso aqui multiplicado pela semidistância. A semidistância, no caso aqui, qual que é a distância da 0 até a 1? 20. Dividido por 2, 10. Metade da distância. Então, vezes, no caso aqui, essa caixinha aqui, 10. Então, esse número que apareceu agora há pouco aí, 448,60, é o volume da estaca 0 até a estaca 1. Ah, Tuller, será que está preciso? Depende do cálculo das áreas, depende se não existe muita irregularidade em seções intermediárias. É uma estimativa. Pode estar certo aí na ordem de 2 até 10% de erro. Nunca vai ter exatidão aqui no cálculo desse volume, tá, pessoal? É tudo uma estimativa. Quanto mais estreitos são a distância entre as seções, mais preciso seria esse cálculo. E de aterro, seguindo o mesmo raciocínio, é igual a soma das seções de aterro multiplicado aqui pela semidistância. Então, esse aqui é o volume de aterro compreendido da estaca 0 até a estaca 1. Aqui, conforme planilha Excel, se eu marcar as duas células, eu posso usar essa guia e arrastar, né? E automaticamente vai estar calculando os demais volumes parciais entre cada estaca. E assim nós terminamos, vamos dizer, o cálculo dos volumes parciais. Eu não sei se foi muito rápido, vocês estão meio quietos aí, eu não sei se estão entendendo. Alguma dúvida dessa primeira parte? Não sei se foi muito rápido. Por enquanto, ok. Ok? Ana, Maria Vitória, Mike, estão entendendo, né? Então, vamos adiante. Bem, agora vamos aos volumes totais. O total também aqui é fácil de entender. É assim, ó. Qual que é o volume total da 0 até a 1? Vai ser igual ao que não foi cortado nada ainda, mais o tanto que vai cortar da 0 até a 1. Continuando agora. Qual que é o volume total da 0 até a 2? Da 0 até a 2 é igual ao que já foi cortado da 0 até a 1, mais o que vai ser cortado da 1 até a 2. De novo, hein? Qual que é o volume de corte total de 0 até 2? É o tanto que já cortou de 0 até 1, somado mais um pedaço da 1 até a 2. E assim esses volumes são acumulados, eles são somados. Então aqui basta agora arrastar, né? Porque ele vai pegando as células, vamos dizer, sucessivas, né? Sucessivas, não sei se é a palavra, as células correspondentes. E aí nós temos aqui que esse volume final de 4173, engraçado, deu uma diferença aqui do meu, não sei onde eu errei. Você pegou no primeiro errado, professor? Espera aí que eu acho que aconteceu alguma coisa errado. Peguei errado aonde? O primeiro você pegou o de aterro.
Ah, foi mesmo. Ó, você está prestando atenção, hein? Obrigado, Duda. É aqui, ó. Porque eu tenho a resposta anotada no canto do caderno aqui, eu sei quanto vai dar, entendeu? Pessoal, então só eu peguei aqui a caixinha errada, tem que ser o volume de corte de 0 para 1, somado com o de 1 para 2. Eu tinha pegado aqui a caixa errada, agora já consertei aqui. Então, somando aqui, agora parece que fechou com o meu resultado que eu tenho aqui anotado na minha anotação aqui. Então, o que significa na prática esse número aqui? 4.000 e não sei o quê. 4.362. O volume de corte total da 0 até a 9 mais 5,43 é de 4.000 alguma coisa. Bem, aí começam, vamos dizer, desse volume total, começam a se fazer cálculos de orçamentos. Se eu tenho caminhões aí que transportam 6 metros cúbicos, por exemplo, um caminhão toco, ou um caminhão basculante, que carrega aí de 6 a 8 metros cúbicos. Quantos caminhões seriam necessários para transportar esse material de corte? Então, são respostas que a gente tem para esse volume total, justamente para fazer o custo dessa obra. Vou fazer aqui o mesmo raciocínio para o aterro, só para fixar. O volume de aterro total, da 0 até 1, é igual a corte, que eu não, o aterro que eu não tenho nenhum ainda, somado com o primeiro aterro. E assim eu vou somando o aterro de 0 para 1, mais o que eu tenho acumulado de 1 para 2. E assim eu vou somando isso. Opa! Alguma coisa eu fiz errado de novo. Cliquei errado de novo aqui, pessoal, foi mal. O que eu fiz errado? Estou fazendo rápido. Aqui, pessoal, ó, desculpa. Tem que pegar de aterro mais o aterro de 1 para 2. Entenderam onde eu errei ou não? De novo, quem boiou aí, ó. Aqui é igual, vou apagar aqui para vocês verem. É igual a esse aterro de 0 para 1, somado com o aterro de 1 para 2. E assim, sucessivamente, até eu ter o aterro total dessa obra. Uma coisa importante agora nesse momento. Esses volumes que eu acabei de achar, a gente chama de volume geométrico. Por que volume geométrico? Porque eles estão com base em figuras geométricas. Está com base nas áreas. Esses cálculos foram todos obtidos em função da área. Então, como eu tenho área multiplicado por distância, isso é um volume geométrico, da geometria. Agora, a pergunta que se faz, eu vou responder daqui a pouquinho, mas isso é o real? Isso é o volume útil, que a gente chama, o volume real que existe para ser movimentado? Não, a resposta é não. Por quê? Porque vão entrar daqui a pouquinho as propriedades ou as características ou os parâmetros geotécnicos do material, que é o próximo assunto. Então, veja só, chegamos aqui num momento que temos os volumes totais e parciais desse exercício. Isso é denominado de planilha de cubação. Sobre essa tarefa que eu fiz junto com vocês aqui, dúvidas, curiosidades? Com isso, então, a gente terminou o item 2. Any question? Ou no question? Já que o silêncio é a ordem do dia, vamos ao item 3. Item 3, eu vou me basear nessa transparência, que também está na apostila da página 41. Eu vou começar aqui dizendo o seguinte, ou mostrando o seguinte. Veja esse exemplo aqui da prática. Vou começar aqui de trás para frente, talvez seja mais fácil de enxergar. Eu tenho que fazer um aterro, onde esse aterro tem um volume geométrico
de 1 metro cúbico. Lembrando que um aterro, pessoal, geralmente não, quase sempre ele é compactado. Você compacta, você passa o rolo compactador para diminuir o número de vazios, né? E com isso ganhar resistência, né? Para ganhar resistência, para justamente comportar o tráfego de veículos. Então, esse material que está aqui no aterro é um material compactado. Então, aterro e compactado são sinônimos, tá? Para o nosso raciocínio aqui. Então, um aterro e compactado, sinônimo. Para compactar 1 metro cúbico, às vezes eu tenho que pegar um caminhão um pouco com mais material. Quer dizer, eu pego um material, o caminhão despeja aqui, por exemplo, 1,6 metros cúbicos. Por que ele joga um pouquinho mais? Porque aqui nesse caminhão, o material está envolvido com ar, quer dizer, ele tem um volume que não é só solo. O volume tem solo, água e ar. Então, aqui está incorporado ar. Então, por isso que ele está um volume um pouco maior. Justamente, ele tem que ser um pouquinho maior para quando jogar aqui, compactar, dar 1 metro. Então, tem que ser maior. E vamos supor que esse... Entenderam a questão do caminhão? Bem, para eu encher esse caminhão, então, com 1,6 metros cúbicos para poder aterrar, eu tenho que cortar, às vezes, um pouco menos. Porque se eu cortar 1,6, ele não vai caber no caminhão. Eu tenho que cortar um pouquinho menos. Por que eu corto um pouquinho menos? Porque se eu porque o material em estado natural, que a gente chama, né, o estado lá do talude, esse material ele está com o volume de vazios no estado que ele está natural, que a gente chama. Então, o volume não é compactado e nem nenhum material solto. É um volume natural, que tem ar sólido e água. Então, eu tenho um pouquinho menos quando você corta e aumenta de volume, quando você compacta, ele diminui de volume. Essas mudanças de volume, a gente chama de empolamento. Vocês vão aprender isso com mais propriedade, pessoal. Vou discutir um pouco mais disso na disciplina de mecânica dos solos. Então, os materiais, eles mudam de volume. Eles podem diminuir, aumentar de volume. Aí seria um empolamento positivo, né? Ou, na verdade, ele está empolando, está aumentando o volume. Ou pode ter um empolamento negativo. No caso, o pessoal às vezes chama de empolamento negativo ou de contração. Ele vai comprimir, né? O material vai ter um empolamento positivo ou negativo. Por empolamento se entende mudança de volume. Então, segue esse raciocínio aqui. Eu tenho, então, na jazida, ou em estado natural, que é a mesma coisa, para o nosso raciocínio aqui, eu tenho esse volume que eu acabei de dar de exemplo. Aí eu pego esse material e peso. Vamos supor que eu pesei esse material na jazida, esse volume, e pesou 2 toneladas. Agora vamos aqui a um conceito também bem simples. Tem um conceito que se chama peso específico, que é a massa de um material dividido pelo volume desse material. Ele pode ser dado em gramas por centímetro cúbico, ou pode ser dado em toneladas por metro cúbico. Beleza? Então, esse é o peso específico. Então, se eu pegar essa massa, dividir pelo volume, eu tenho esse peso específico na jazida. Fazer o mesmo raciocínio, eu posso ter o volume, a massa, vamos supor, agora tem que fazer algumas considerações aqui para a gente fazer um raciocínio. Vamos supor que a massa do material não muda. Então, a quantidade de água e de grãos se mantém. Então, o peso é o mesmo. Ou, melhor dizendo, a massa, né? Considerando, então, que o ar não pesa. Então, aqui só incorporou ar para esse volume ficar maior. Então, a massa é a mesma. Isso é uma simplificação, tá, pessoal? Mas pode ser aceitável. E aqui, se eu dividir, então, a massa pelo volume, vai achar esse número. E o compactado, eu também tenho o volume conhecido, que eu dei de exemplo agora no desenho aqui, e a massa, considerando que é a mesma, porque, de novo, a gente está dizendo aqui que o ar não pesa, quer dizer, a massa que está na jazida é a mesma massa que está no aterro. Simplificações, para a gente fazer o raciocínio. Com isso, eu tenho o peso específico do aterro. Agora, vamos lá, pessoal. Esse peso específico do aterro, ele é um dado de projeto. Quer dizer, um engenheiro, ele define
qual vai ser o seu peso específico do seu aterro. Só um momento. Ah, parou. Qual vai ser o peso específico do seu aterro? O peso específico da jazida é determinado em laboratório. Então, esse dado a gente tem, esse dado a gente tem. E o de transporte, você tem algumas considerações da literatura que você conhece também. Tá ok? Então, você conhece alguns desses valores. Existe um conceito também na literatura, inclusive, muito da prática, melhor dizendo, o pessoal chama de fator de redução. O que é esse fator de redução? Que eu vou explicar daqui a instantes melhor. Eu vou pegar o peso específico do aterro ou do compactado, dividir pelo peso específico do corte. A relação entre o compactado e a jazida, ou entre o aterro e o corte, esse fator ele varia na ordem de 1,05 a 1,4. Esses são números da prática, que às vezes é adotado em uma obra de terraplenagem. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que esses fatores funcionam. Essa é a teoria de hoje. Sobre o que está sendo dito aqui na transparência, eu comentei falando, talvez eu leia rapidamente aqui. Então, importante citar que os volumes estimados são geométricos, já disse isso. Não considera as propriedades geotécnicas, também já disse isso. Disse sobre a disciplina mecânica dos solos. Diz que tem pesos específicos distintos em função do volume. Então, isso aqui eu já falei e comentei. O que está sendo dito aqui na transparência é o que eu expliquei verbalmente. Então, considere o exemplo ao lado para preencher 1 metro cúbico de aterro compactado, tem que transportar 1,6 e que tem que ser cortado 1,4. Então, esse parágrafo aqui eu já expliquei. Sobre essas variações, chamamos de empolamento, também já expliquei. Então, na prática, também aplica-se o fator de redução, que eu também já comentei. Eu quero agora alguma curiosidade do que eu já expliquei. Perguntas? Alguém aí já fez mecânica dos solos? Essa disciplina de mecânica dos solos é antes ou depois de estradas? É antes. Então, algumas coisas que eu disse vocês já sabem. Sim. Quem foi o professor de mecânica dos solos? Nós tivemos o Bom Jardim. O senhor conhece? Já ouvi falar, não conheço, nunca conversei, mas já vi assim em eventos. E depois, Marcos Fernandes foi o de Mac 2. Ah, sim. E MEC 2 já é de estabilidade de taludes, não é? Isso. E barragens. Mais taludes. Foi a gente aprofundou Taludes. mais em taludes. Sim. Ok. Então, não é tudo de novo que eu disse. Eu queria mostrar só uma coisinha aqui que existe muita dúvida disso. Eu disse que a unidade aqui... Só um momento, pessoal. Deixa eu só fazer um negócio aqui. One moment, please. Eu disse o seguinte, que peso específico é a massa sobre o volume, onde a massa pode ser em tonelada ou gramas. E o volume pode ser dado em metros cúbicos ou centímetros cúbicos. Pessoal, desculpe a letra aí, porque eu estou desenhando aqui na tela, então não fica tão bonitinha a letra não, tá? Então, me ajudem aí. Aí, vejam só. Se eu tiver assim, 1 tonelada por metro cúbico, eu posso dizer que eu tenho 1 tonelada são 1.000 quilos. 1.000 quilos. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 decímetros cúbicos. 1.000 quilogramas corresponde a 1 milhão de gramas.
Concordam com isso, com esse raciocínio? E 1.000 decímetros cúbicos corresponde a 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, aqui eu posso cortar. Então, eu posso dizer que a unidade... Só um momento que eu errei aqui. Eu posso dizer que a unidade... quilogramas por metro cúbico tem uma correspondência de gramas por centímetro cúbico. Por que eu disse isso daqui? Só para a gente esclarecer uma dúvida que é bem recorrente. Vamos supor que eu tenho um montouro de material, um material qualquer, seja da jazida, seja um montouro que eu vou buscar no estado natural, não interessa. Interessa que eu tenho um montouro, faz-se nessa jazida, busca-se um material, coleta-se um material e põe esse material num potinho. Talvez vocês já fizeram até esse ensaio. Então, põe esse material numa cápsula. Essa cápsula, o volume, eu conheço, porque é uma cápsula cilíndrica, né? Então, eu conheço, já é conhecido o volume. Esse volume, eu peso ele, então vai para uma balança, e eu conheço também a massa. A massa também é conhecida porque eu pesei. Bem, se nós temos que o peso específico, isso de laboratório, é a massa sobre o volume, lembrando que eu tenho que subtrair o volume da cápsula, né? Eu tenho que subtrair o volume da cápsula, que eu quero o volume só do material. Com isso, eu calculo o peso específico do material em natural. Isso com a umidade natural. Como eu posso calcular o peso específico também só dos grãos? Aí eu tenho que levar numa estufa, secar esse material, aí tem toda um outro tipo de ensaio. Mas o que eu quero dizer aqui, que esse peso específico natural ou dos grãos, ele é conhecido em laboratório. Então, vamos supor que esse resultado aqui deu 1,30 centímetro. Opa, primeira massa. 1,30 gramas, quer dizer, você pesou por centímetro cúbico. Então, esse é o peso específico de um material qualquer. Eu posso fazer a correlação dizendo o seguinte: esse material, então, aqui todo, ele possui o peso específico de 1,3 toneladas por metro cúbico. Como que eu sei que eu tenho precisão nessa transferência do laboratório para o campo? Fazendo mais amostras. Eu faço 3, 4, 5 amostras e tiro a média. Então, eu vou ter um peso específico natural de um determinado talude ou de determinada jazida em toneladas por metro cúbico. Sobre esse raciocínio aqui, alguma dúvida, alguma curiosidade? Entender essa parte? É só para a gente relacionar o laboratório com o campo. Bem, se não tiver pergunta, vamos mais aqui outro raciocínio aqui. Então, eu vou apagar essa transparência, esse raciocínio, tá? Apagando, então, vou fazer mais um raciocínio aqui, a gente ir para a prática. Quem quiser anotar aí, anota. Já estou apagando, apaguei. Bem, o segundo raciocínio ainda da teoria. Vamos supor, então, que eu tenho assim, ó, o peso específico. Vou colocar aqui do aterro. O peso específico do aterro é a massa do aterro, azinho de aterro, sobre o volume de aterro. Portanto, eu posso dizer que a massa do aterro é o volume de aterro
que multiplica o peso específico do aterro. Beleza? Esse raciocínio. Podemos dizer também que o peso específico do corte, ou da jazida, né, vai ser igual a massa de corte, C de corte, volume de corte. Portanto, eu posso dizer que a massa de corte é igual ao volume de corte vezes o peso específico do corte. Então, vamos a algumas simplificações agora para a gente seguir no raciocínio. O peso específico do aterro, isso aqui é um dado de projeto. Só para relembrar. E esse peso específico aqui do corte também é um dado, porque eu fiz em laboratório. Esse volume do corte aqui, a princípio, vamos deixar aqui por enquanto, só para a gente raciocinar outra coisa. Vou fazer uma simplificação aqui, que é o seguinte, que a gente combinou agora há pouco. Vamos supor que a massa do aterro seja igual à massa do corte. Como assim a massa do aterro é igual à massa do corte? Eu disse agora há pouco que... Só um momento que eu me atrapalhei aqui. Só um momento. Não, por que não foi? Eu disse agora há pouco que as massas vão ser iguais. Tanto do aterro quanto a massa lá na jazida. Então, considerando essa consideração também, eu posso dizer que o volume de corte vezes o peso específico do corte é igual ao volume do aterro vezes o peso específico do aterro, por essa similaridade simplificada. Então, eu posso dizer que o volume de corte é igual, passando dividindo aqui, ao volume de aterro, que multiplica o peso específico do aterro dividido pelo peso específico do corte. É nessa simplificação aqui agora, do peso específico do aterro, o peso específico do corte, que eu estava dizendo que alguns escritórios de engenharia, alguns laboratórios de solos, chamam isso de fator de redução, que varia aí, na prática, né, dependendo do material. Deixa eu ver aqui que eu botei como referência. De 1,05 a 1,40. Lógico que depende aí dos materiais, né, pessoal? Então, aqui, a fórmula que está aqui, ó. O peso específico do compactado, do aterro, dividido pelo peso específico do corte. Essa razão, né, está nessa ordem de valor. Bem, esse valor aqui, ele pode ser obtido, quer dizer, ele é dado de projeto, porque o geotécnico já determinou qual vai ser o peso específico que ele deseja, em função da resistência, coisa e tal, do tipo de material, e da jazida determinada no laboratório. Então, esse fator de redução é um número conhecido. Beleza? Bem, esse é, então, a teoria que nós vamos aplicar agora no item 3 do TP8. Então, pegando essa fórmula final aqui, vou, então, ao item 3. Diz assim, ó, considerando um fator de redução igual a 1,25, alguém já determinou isso por nós, é dado, os pesos específicos já foram determinados, esse fator já foi determinado. Lógico, aqui também, pessoal, você pode fazer isso por um determinado trecho, pode fazer para a estrada como um todo, porque na estrada como um todo, o tipo de material muda. Então, pode ser feito entre seções, isso depende muito de onde vai passar a estrada. Isso aqui é bem simplificado, combinado? Considerando, então, que isso é um dado, e considerando o volume de corte, calculado no item acima, determine o volume possível para um aterro compactado com esse material do corte. Traduzindo, em outras palavras, eu cortei uma certa quantidade. A pergunta é, esse material, consegue-se fazer quanto de aterro com esse material?
Aqui, então, respondendo a essa pergunta. Daqui a pouco eu repito a pergunta, só para ficar mais claro. Então, aqui eu tenho, qual que é o volume de corte da jazida? De corte ou da jazida? É esse volume geométrico que nós achamos aqui. Ó. O volume geométrico é o volume da jazida. É o tanto que vai ter que cortar. Porque ele está em estado natural. O talude está lá quietinho. Você vai cortar esse talude. É o tanto que você vai cortar. A outra consideração que eu esqueci também. Considere que esse material que a gente vai cortar, ele tem característica geotécnica possível de utilizar para o aterro. Esqueci de comentar isso também, tá, pessoal? Esse material que vai ser cortado nesse exercício, ele pode ser usado para aterrar. Porque às vezes também tem que jogar fora. Nesse caso aqui, simplificando, são muitas simplificações que eu estou fazendo. Mas é assim mesmo, para a gente aprender. Depois vem as exceções. A gente aprende o geral, depois vem as exceções. Então, eu cortei essa quantidade que eu trouxe para cá, pessoal. Ó. Então, aqui é o tanto que eu vou cortar. Então, qual que é o volume de possível aterro com esse material? Então, jogando aqui na fórmula que eu aprendi agora há pouco. Deixa eu só anotar aqui, pessoal, no meu caderno. Anote aí também esses volumes aqui, ó. O de corte, que está anotado aqui, e anote também o de aterro. E anote o fator de redução, só para você, que eu vou mudar de tela aqui, só para vocês acompanharem o meu raciocínio. Então, estou anotando aqui. Pronto, já anotei. Então, usando o raciocínio que eu mostrei agora há pouco, vou mudar aqui. Aqui, cheguei, pá, pou, para lá, para cá, aí. Então, vou usar aqui, ó, o volume de corte. Eu tenho que é 3.362,33, que é igual a um volume de aterro, que eu estou perguntando quanto de aterro é possível fazer com esse material do corte, vezes o fator de redução, que foi dado igual a 1,25. 1,25? Acho que é. Isso mesmo. 1,25. Portanto, o volume de aterro possível de fazer com esse corte, com certeza é um pouco menor. Esse número passa dividindo, seria 3.362 dividido por 1,25. Lógico que eu consigo fazer um aterro menor com esse corte. Por quê? Porque justamente é a compactação. Fazendo essa continha aqui, pessoal, ó, onde eu vou chegar? Vou chegar no resultado do meu exercício. Aqui. Então, eu vou pegar aqui o volume de corte dividido por 1,25, que é esse tal do fator de redução que eu acabei de explicar. Cheguei nesse número aqui, ó, 3,489. Na prática, o que significa esse número? Ah, Tueira, então eu consigo, com esse material, aterrar quase 3.500 metros cúbicos. É isso. Na prática, é isso. Qual que é o volume de transporte? Não sei. E não foi, vamos dizer, discutido aqui a questão do transporte. Foi discutido o volume que eu consigo fazer com esse material aqui do corte. Eu consigo fazer esse aterro. Para finalizar o raciocínio, aqui tem mais uma continha. Esse é o volume de aterro final. Quer dizer, eu vou ter que aterrar 6.304 metros cúbicos. Eu já consigo aterrar 3.500, mais ou menos. Quanto que ainda falta de material que eu tenho que buscar para aterrar? Simples, é só fazer o volume total de aterro menos o tanto que eu já tenho para aterrar. Então, esse 2.800 de alguma coisa é o tanto de material a mais que eu tenho que buscar. Então, vai faltar terra. Tem que buscar mais terra. Aí, de novo, eu faço a análise de onde vai ser a jazida. E qual o fator de redução dessa jazida.
E assim você vai relacionando a jazida ou o corte com o aterro que você deseja. Essa, vamos dizer, é uma simplificação, pessoal, do raciocínio de relacionar geometria com geotecnia. São várias simplificações que eu fiz e das exceções a gente discute um dia na vida, na vida real, quando vocês forem trabalhar. Aí o bicho pega, porque é o que eu falo aqui, muitas coisas que a gente aprende na escola, as exceções vão vir depois no ao vivo, né? No ao vivo, é. Não tem como a gente traduzir, muitas vezes, tudo o que acontece de real, quer dizer, acho muito difícil trazer o real para o quadro. E assim não é no curso de vocês ou no Cefet, isso é em qualquer universidade do país ou qualquer do mundo. A gente aprende, vamos dizer, o que acontece de forma generalizada e as exceções são discutidas com a equipe. E você nunca vai estar sozinho para a tomada de decisão, às vezes. Primeiro você vai estar aprendendo como estagiário, depois você vai passar a ser um engenheiro júnior, depois um engenheiro sênior, até chegar no engenheiro sênior, né? E aí as exceções vão aparecer com a experiência. Mas o basicão de relacionar a geometria com a geotecnia é pensar que os materiais possuem volumes diferentes e isso afeta na minha análise de corte aterro. Com esse raciocínio final, a gente está chegando ao fim do encontro de hoje. Não sei se foi bom, eu entendi tudo, não sei se vocês entenderam. Então, o nosso TP8, ele resume em fazer o cálculo das áreas, depois calcular a planilha de curvação, e depois navegar um pouco nesse raciocínio aí da relação geometria e geotecnia. Coisas a mais sobre projetos de terraplanagem envolve uma participação maior, um estudo maior, mais aprofundado, o uso de alguns softwares e etc. Beleza? Any question por hoje? Douglas, os dois Douglas, Gabriel, Julie. Ô, Julie, você está meio quieta. Não, a gente começou agora há pouco. É, entendeu alguma Tudo coisa certo. hoje aí? Entendi. É. Pois é, essa questão do que a gente aprende e do que realmente é só realmente depois, tá, pessoal? Por isso que às vezes a gente não pode deixar de se envolver depois com o tal do estágio. O estágio, já saindo do nosso assunto, vamos dizer, nosso assunto acabou, a aula de hoje acabou, mas só para reforçar a importância do estágio. Não é para a disciplina de estradas, é para a atividade que vocês vão querer atuar. Tanto é verdade que você pega, vamos dizer, uma outra área, uma medicina. O sujeito fica num hospital fazendo residência, né, ou mesmo fazendo as disciplinas dentro do hospital durante 2, 3, 4, 5 anos. E a gente, às vezes, faz o estágio falando que é uma encheção de saco, né? Não, quando você for conseguir o seu estágio, em que área for, né, nas estruturas, ou, sei lá, em orçamento, na área que vocês se identificarem melhor, aí sim é o momento de relembrar das coisas que um professor falou, se aquilo realmente faz sentido. Se faz sentido, você aprofunda. Se não faz sentido nenhum, você joga fora. E segue a vida e vai aprendendo também com a prática. Beleza?
Pessoal, então, ó, alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? No question? Eu só ia comentar que você está certíssimo, professor. Eu nunca tinha tido experiência com obra, peguei um estágio com obra agora. Aí estou lidando com a reforma complicadíssima, que é um imóvel antigo, Sim, e tocando outras obras do começo. Aí você vê como é que é a correria, como é que é a realidade da coisa, e é bem diferente, é bem enriquecedor a experiência. Por é mais que estressa verdade. pra caramba também, mas vale a pena. Na escola a gente aprende a ter disciplina, a gente aprende a manusear um CAD, a gente aprende a lidar entre vocês mesmos ou vocês com o professor. Então, são aprendizados que a gente tem secundários e aprende também da técnica, claro, né? Parte técnica de leitura de normas, coisa e tal. Mas uma coisa que a gente não aprende na escola, e não aprende, e que a gente só vai deparar disso no dia que você for fazer um estágio ou tiver um emprego, é de relacionar com o outro, né? Vocês vão notar aí, Douglas, você comentou, que relacionar com peão, você tem que ter todo um jogo de cintura, né? Você tem que entender que o nível social e cultural de um peão, ele é muito pior do que o seu. E você tem que convencer ele a fazer o que você deseja, porque é você que é o dono da técnica nesse momento. É aquele negócio, o jogador ele joga para o técnico às vezes. E você, nesse momento, é o técnico. Mesmo que você seja apenas um autônomo, mesmo assim você está jogando com o mercado. Então, relacionar com o cliente, relacionar com o peão, isso a gente não aprende no dia a dia, só vai aprender no estágio. E aí a bagagem técnica, que você vai relembrar. Ah, eu fiz aquelas disciplinas com o professor tal. Aí você vai lembrar de algumas coisas que você aprendeu. Que seja em estradas, que seja em hidráulica, que seja em qualquer matéria. Então, quem não fez estágio ainda, tente já buscar o estágio, porque fazer o estágio junto com a universidade é o ideal, mas eu sei que às vezes não tem jeito, né, pessoal? Mas tente aí, tenta correr atrás, porque formar sem o estágio, primeiro, não tem jeito, né? Vou dar um exemplo, um caso de obras rodoviárias, que é o nosso assunto aqui de estradas, né? Mexer com um peão, trecheiro, que a gente fala, né, do trecho, dos, é um dos peões mais difíceis de mexer. Por quê? Porque às vezes ele bebe, ele não está metido com alcoolismo. A gente brinca muito aqui, né? Ah, vamos tomar uma, não sei o quê. Mas o peão de obra, principalmente de estradas, ele tem problema com bebida. Então você acaba se envolvendo com outros assuntos que não é relacionado nem à parte técnica. Você vira meio que um gestor de pessoas. Vocês já viram, levando para o futebol de novo. Já viu quando o técnico é gestor de pessoas? É mais ou menos aí. E isso a gente não aprende realmente na escola. Eu estou comentando aqui porque veio à tona, mas você não aprende a relacionar e com outra. Tô me alongando, mas estou terminando, tá, pessoal? E com outra. Nessa forma remota que a gente está aqui, você imagina que isso aconteça na obra? De maneira alguma. No front, lá na obra, você vai estar presente com o peão e com quem está te pagando, que é o cara que está pagando a obra, ou seja, está fazendo um prédio, uma casa. Você está tratando com o cliente, ou tratando com um arquiteto, com outro profissional. Então, não tem essa daqui do remoto. Por isso que eu insisto em dizer, estou até me estendendo demais, me sinto dizer que esse remoto, que para quem diz que isso é o ideal e é o futuro, ainda, pessoal, não é. A vida nossa de engenheiro não é a forma remota. Pode ser para quem faz um orçamento, para quem lida com a parte mais burocrática, mas o dia a dia de quem mexe com obra é uma coisa presencial. Você faz uma obra de forma remota? Não faz. Você resolve problemas
numa obra de forma remota? Não. Então, quem defende a forma remota para a nossa área de engenharia, eu acho que desconhece muito do métier, ou do dia a dia, de como funciona um trabalho de obra. Lógico que uma reunião esporádica, isso aqui é excelente. Estou aqui com o ar-condicionado, daqui a pouquinho ninguém fala nada, só eu que falo. E o que eu falar está certo ou está errado. Então, assim, há controvérsias do remoto em relação ao presencial. Já falei demais, até mais do que precisava. E se não houver dúvidas, estamos encerrando por hoje. Professor, Diga aí. nunca ouvi palavras tão verdadeiras, viu? Questão de obra, é isso mesmo. Eu mesmo É já isso aí, trabalhei no canteiro de obras aí, até separar a briga de peão, já separei já. É. É desse jeito. Já que a gente estão agradando do papo, e dou um alerta ainda para as meninas. Ixi, complicado. As meninas aí que são quase a maioria dos cursos de engenharia hoje em dia. Infelizmente, pessoal, meninas, infelizmente, ainda existe total preconceito com relação a vocês na obra. A minha filha número 1, essa que eu disse que tem 26 anos, é engenheira civil. A minha esposa agora. é engenheira civil. Oi? Desculpa te interromper, mas eu cheguei atrasada porque eu estava saindo da obra. Ah, pois é, Vitória. A obra tem que entregar segunda-feira e a multa por dia de atraso é uns R$500. Pois é. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, em relação às meninas aí. A minha esposa também é engenheira civil. Então, eu tenho aqui em casa experiência para dar e vender. Eu sou dominado pelas engenheiras. E eu acho as engenheiras civis, né, ou engenheira como um todo, até mais competente, e no geral, do que os homens. Por quê? Porque em função desse preconceito que existe, ainda muito em obra, começa a diminuir um pouquinho. As meninas acabam se dedicando mais para ver essa compensação no campo e no escritório. Porque ela tem que apresentar uma técnica apurada, ela não pode, às vezes, a chance dela errar é menor. Eu sei disso, pessoal, porque eu convivo com isso aqui diariamente na minha casa. Com os relatos da minha filha e da minha esposa. Já estou nesse métier também, já vai para mais de... Eu vou fazer agora 25 anos de Cefet, e que lido com esse assunto. Então, para as meninas, impor a técnica e o conceito não é pela força, igual o Douglas disse aí que separou uma briga. Como é que a menina vai separar uma briga? Pode até tentar, né, Douglas? Mas é muito mais complicado. Então, para as meninas aí que sejam respeitadas, elas acabam se dedicando mais. Mas essa barreira também aí, para as meninas, isso aí se vence. Se vence é o quê? Não esmorecer. Em primeira piadinha, dá logo uma direta, uma indireta, e vai tentando contornar isso até vocês ganharem o espaço de vocês. Eu digo isso porque muitas desanimam, né? Mas não desanima, não. Desanimar é pior. Tá bom, Vitória? Caroline, Maria. São 4 obras. São mais de 10 serventes, 10 pedreiros, pintor, marceneiro. Você sabe uma coisa que eu acho, Vitória, que deveria acontecer mais? Quando as meninas estiverem no front, ou as meninas tiverem mais poder na obra, sabe o que elas deveriam fazer? Eu sempre também dou essa dica, conselho, que vocês contratem mulheres como servente, eu sei que é difícil achar. Ai, professor, é difícil. É mais Mas difícil não é questão dessa, a questão é porqueira,
Nossa, umas palavras, palavreado. É muito baixo alguns ambientes de obra. Sim, eu sei, Vitória. Por exemplo, Mas eu acho que eu tô falando banheiro. no sentido de montar uma equipe só de mulheres, entendeu? Isso que eu tô tentando. Mas é difícil isso. Não, mas aí que tá. Isso, a mudança não é para amanhã, isso é com o tempo. Então, a Vitória é assim. Se você tiver depois num cargo, um poder, que você pode influenciar na contratação, você pode falar assim, não, eu vou aceitar aqui serventes, homens e mulheres. Então, numa entrevista, quanto mais tiver mulher na obra, infelizmente é assim, pessoal, é por educação, é porque essas pessoas, elas foram já criadas nesse ambiente que é machista. Eles têm culpa? Tem culpa. E também, às vezes, não tem culpa. Então, tem que entrar na cabeça desse povo. E essa mudança, ela não é assim, amanhã eles vão chegar com flores para mim e vai me tratar bem. É o mundo que eles vivem. Então, a gente não pode ficar sofrendo com isso. Tem que seguir a vida e tentar mudar esse ambiente. É assim que eu penso, né? E é assim que eu falo para minha filha, de 26 anos, e para minha esposa, que já também sofre muito disso. Pessoal, esticamos demais. E agora, realmente, se tiver mais algum comentário, estamos aqui. Se não, vamos encerrar. Tamires, quer se manifestar? Julie? Tá tudo tranquilo. Duda? O que eu falei foi besteira? Não faz sentido? Não, tá certíssimo. E assim, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, na empresa onde eu trabalho, na verdade, as mulheres prevalecem. Elas chamam os meninos na chincha e é isso mesmo. E assim, tudo é muito importante, sabe? Com a pessoa com quem você trabalha, se a pessoa te escuta, a equipe com quem você trabalha faz uma enorme diferença. Meu chefe, por exemplo, ele sempre escuta o que a gente tem a dizer e a gente sempre senta e procura juntos a busca pela melhor solução. E, assim, trabalhar com pessoas assim facilita muito a vida de todo mundo, tanto de meninas quanto meninos. Assim, no geral, sempre é muito bom, sabe? Ter uma boa equipe. Isso aí, Duda. Julie, quer falar? Acabei de falar. Ah, tá bom. Mas as meninas, quando você fala, Duda, que a maioria das pessoas são no escritório, no seu trabalho são mulheres, é porque as meninas estão dominando os escritórios. Muita coisa que eu falei, tá, Julie, ou Duda, diz respeito à parte, vamos dizer, do fronte da obra. É Julie mesmo. Sou eu, Julie. Estou confundindo, então. Mas no escritório, realmente, o domínio das meninas é maior. Quer dizer, começa a ficar maior. Mas eu estou falando muito relacionado ao campo, tá bom? Sim, não, mas no nosso caso também é o campo. Ah, Tipo, se tá bom. o pessoal não escuta o que a gente fala, é isso que eu tô falando, a questão da compreensão com quem você trabalha. Ah, O nosso sim. chefe vai lá e chama a atenção deles. Fala, olha, não é assim que funciona, os meninos estão aqui. Muito bem. Por incrível que pareça, na nossa também, o front tá mais mulheres, tá entrando Bacana. mulheres. Bacana. Isso aí, pessoal. Então, vamos despedir de vocês, ó. Tá quase acabando agora. Temos o TP9 e o TP10. Nós temos mais 2 encontros apenas. Você acha que semana que vem que é feriado? Não, né? Tem um dia que é feriado, não sei. Então, boa semana para vocês. Eu acho que é semana que vem, professor. Você acha? Eu não tenho É na certeza. próxima. É na outra semana. Na outra? É na próxima. Dia 2. Então, semana que vem nós vamos falar o número 9. Depois tem um recesso, depois o último encontro. Pessoal, um abraço, bom descanso. Esses dias aí, como o bicho está pegando do Covid, fica todo mundo quieto aí. Até mais. Vou deixar a gravação daqui a pouco disponível. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Um abraço. Até mais. Boa noite, pessoal.